Existe uma versão sua que você abandonou pelo caminho. E essa versão, ela está te esperando. Eu vim olhar nos teus olhos hoje porque eu preciso te fazer uma pergunta. Minha amiga, eu preciso que você seja honesto com você mesmo e também comigo. Sinceramente, qual foi a última vez que você desacelerou de verdade? Sem lista de tarefas na cabeça, sem checklist de pendências para resolver, sem culpa por não estar fazendo algo, sem pensar naquilo que ainda falta você resolver na sua vida. Qual foi a última vez que você parou para olhar para dentro de si, do seu coração? Não para olhar no espelho rapidinho, passar um batom, arrumar o teu cabelo, mas para olhar para a tua alma, para as tuas emoções, para o teu sentimento. E se perguntou, como é que eu tô? Quem eu tenho me tornado? De verdade, quem eu sou? Muitas e muitas mulheres, elas não conseguem responder essas perguntas. E sabe por quê? Porque elas pararam de se perguntar. Elas pararam de olhar para si e hoje elas vivem o tempo inteiro no automático. E há muito tempo elas esqueceram que existe outra forma de viver a sua vida. Um dia eu já estive exatamente nesse lugar, de acordar cansada, de sorrir por fora, mas o coração apertado, angustiado, de cuidar de todo mundo, do mundo inteiro, e de esquecer que dentro de mim existia um lugar, um coração, uma alma que não estava sendo cuidada. E se você se reconhece um pouquinho em alguma dessas palavras que eu acabei de escrever, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu acredito de verdade que eu vou te mostrar hoje pode ser o início de uma grande virada de transformação na sua existência, na sua vida. A verdade é que nós aprendemos desde muito cedo, desde pequenas, a nos moldar. Moldar para o que esperam que nós sejamos. Moldar para sermos aceitáveis. Moldar para caber nas expectativas dos outros e nos espaços que nos dão. E aos poucos, eu e você fomos colocando camadas. Uma camada para agradar, uma camada para ser aprovado, uma camada para se proteger da crítica, uma camada para ser aceitável, uma camada para não ouvir crítica, uma camada para não ser abandonada, uma camada para sobreviver, uma camada para não ser abandonada. Até que um dia nós paramos, olhamos para a nossa vida e não nos reconhecemos mais. Não porque nós mudamos, mas porque nos escondemos. Nós nos escondemos tanto que nos desconectamos de nós mesmos. A mulher que Deus criou, a mulher com propósito, a mulher cheia de dons, de talentos, a mulher que carrega uma essência única, ela foi ficando soterrada debaixo de tudo isso para ser aceita. Debaixo das expectativas, debaixo das feridas emocionais, debaixo dos papéis que nós assumimos tentando dar conta de todas as coisas, debaixo do medo de ser quem realmente somos. Mas por dentro tem algo inquieto. Eu digo que tem um vulcão pronto para entrar em erupção. É algo que sabe que não é só isso. É como se existisse um buraco. Algo que grita, bem baixinho, mas grita dentro do teu coração. Existe uma versão muito melhor, sua, da que você tem acessado hoje. Só que você abafou essa versão. E você abafou tanto essa versão, que essa voz agora mal você consegue ouvir. E eu quero olhar nos teus olhos hoje, dizer que eu acredito de todo o meu coração que existe uma mulher dentro de você que nunca teve permissão de existir. Uma mulher que foi criada com propósito, gerada com propósito, que desenhada com dons, talentos e com uma essência tão pura, tão linda, tão forte, tão sábia. Uma mulher que Deus sonhou antes de te mandar para essa terra. E ela não é só uma versão melhorada do que você é hoje. Ela é uma versão completa, plena, verdadeira. Ela é original. A que existia antes das camadas que você usou para se proteger, antes das máscaras que você usou para esconder as feridas, antes das machucaduras que fizeram no seu coração. Existe uma mulher que se esconde atrás de tudo que você usou para se proteger e se esconder até aqui. Talvez ela nunca tenha aparecido, talvez nem você conheça essa mulher que existe aí dentro. Talvez você só tenha visto alguns pedaços delas em alguns momentos em que você ousou ser livre. Talvez você sinta que ela existe, mas sequer sabe como acessar, como tirar ela desse lugar. E ela está aí. Deixa eu dizer para você, ela está aí esperando a sua decisão, o seu posicionamento. Porque a plenitude é sobre tirar as camadas que esconderam você de quem você sempre foi para ser.
É sobre dar voz, é sobre dar espaço, é sobre dar autorização, permissão, para que essa mulher finalmente viva. E ao longo desses anos, eu entendi, eu tive que aprender que viver uma vida de plenitude não é sobre eu fazer mais, não é sobre você fazer mais, não é sobre conquistar mais, não é sobre ser mais produtiva, mais eficiente, mais performática, mais perfeita. Plenitude é sobre eu e você conseguirmos nos alinhar com a nossa verdadeira essência, alinhar com os pilares que sustentam a nossa vida, a minha vida, a tua vida. E esses pilares são 3 pilares, os 3 pilares principais. Camila, que pilares são esses? O primeiro é o teu espírito. É a tua conexão com Deus, com o teu Criador, com o teu propósito, com a razão pela qual você existe. Quando o teu espírito está desconectado, você vive uma vida sem direção, você faz coisas erradas, você nem sequer sabe para onde você tem ido. Você até conquista muitas coisas, mas você não se sente realizada. Você pode até ter muitas coisas ou achar que tem tudo, mas sente um vazio enorme dentro do teu coração, que nada preenche. Reconectar o teu espírito é te lembrar quem te criou. É lembrar para quem você foi criada e para o que você foi criada. É tirar de você as camadas, as máscaras e voltar a habitar a essência que foi plantada em você muito antes de você existir. Antes daquelas dores que entraram e se desconectaram da tua essência, antes de qualquer papel, antes de qualquer expectativa alheia, antes da tua necessidade de ser aprovada. O segundo pilar que sustenta nessa jornada rumo à plenitude é a tua alma. É onde moram as tuas emoções, as tuas memórias, os teus sentimentos, os teus pensamentos, as feridas que aconteceram ao longo da tua jornada, que machucaram o teu coração. A alma é o lugar mais íntimo de uma mulher. É também o lugar mais negligenciado. Quantas de nós carregamos mágoas por anos, culpas que nunca nós nos permitimos arrancar do nosso coração, comparações com outras pessoas que nós aceitamos e que hoje destroem a nossa identidade, medos que nos paralisaram e que nos paralisam até hoje, impedindo que eu e você vivamos coisas extraordinárias, projetos de Deus para a sua vida, mas você vive presa pela algema do medo. A alma, ela precisa de cura. A alma precisa de transformação verdadeira. A alma precisa de coragem para olhar, identificar onde se perdeu no caminho e acessar um lugar de autorização e permissão para ir para o próximo nível. Porque quando a alma é cuidada, a mulher de verdade inteira volta a viver. E o terceiro, e não menos importante, pilar dessa jornada é o teu corpo, é aquilo que te mantém nessa terra. E eu sei que a gente não gosta desse assunto porque algumas sentem desconfortáveis com o seu corpo. O corpo virou um lugar de cobrança, de insatisfação, de guerra, de luta e para algumas de frustração. Mas o corpo é casa, é onde você mora. É nele que você vai cumprir a sua missão. É nele que você vai suportar, sustentar e orientar a sua família. É nele que você vai desfrutar da sua vida. É nele que você vai cumprir o teu propósito. É ele que tem carregado tudo. As escolhas boas e as ruins. Os anos, as noites mal dormidas, as refeições puladas, o estresse acumulado e que você finge que está tudo certo, que está tudo normal, que o teu corpo aguenta. Cuidar do corpo não é vaidade, é necessidade, é ordem de Deus, é devolver a Ele o cuidado que você adiou, a presença que você esqueceu, a vitalidade que você perdeu pelo longo do caminho. E eu poderia te falar uma lista de coisas para você fazer a partir de agora para melhorar todas essas áreas até você se tornar uma mulher plena. Eu ia falar de meditar na palavra de Deus, ter um tempo de oração, comer melhor, fazer atividade física todos os dias, dormir melhor, perdoar com mais facilidade, pedir perdão quando errar. Mas eu sei que você já sabe de tudo isso, né? Eu sei que você sabe. E mesmo assim você não tem conseguido acessar essa plenitude. Sabe por quê, minha amiga? Porque transformação de verdade não acontece por acaso. Não é apenas com informação. Se você acha que querer é poder, a sua vida já seria completamente diferente. Mas querer não é poder. Poder é quando eu de verdade ajo na direção daquilo que eu decidi me tornar.
Sabe quando existe mudança? É quando de verdade acontece tempo e atenção dedicada a um processo. É quando você participa de uma imersão forte. É quando você sai do teu ambiente de conforto e vai se expor a um conhecimento que você ainda não sabe. É quando você para tudo e dedica tempo para olhar para si, para buscar conhecimento e informação, para se conectar com pessoas que te provocam. É quando você se permite viver algo diferente por tempo suficiente para quebrar o padrão mental que te regeu até hoje. É você descobrir que existe um novo caminho, uma jornada. Eu descobri isso na prática. Eu também precisei passar por algumas rupturas na minha vida. Precisei sair do automático, precisei olhar para mim e dizer: aquieta-te, alma. Precisei treinar o meu ativismo a se submeter à direção e à obediência de Deus. Eu precisei ver que eu era uma mulher que fazia muitas coisas erradas, mesmo tendo muitas virtudes. Tomei muitas decisões erradas que causou muito prejuízo. E eu precisei olhar para mim e reconhecer que se eu continuasse nesse lugar, eu ia perder tudo aquilo que para mim tinha mais valor. Eu precisei parar a minha agenda. Eu precisei imergir em treinamentos, mentorias, cursos. Eu precisei dedicar tempo e atenção a um lugar de transformação. E foi assim que a minha vida rompeu e me conectou com o meu propósito. E é por isso que eu vim aqui te falar de algo que está despertando milhares e milhares de mulheres. Nos últimos anos, só nos últimos anos, mais de 40 mil mulheres viveram uma transformação profunda. Mulheres que voltaram para suas casas e a sua família foi a primeira a perceber a profunda transformação que essas mulheres tinham vivido. Mulheres que carregavam feridas profundas há décadas e que finalmente encontraram cura e foram libertas. Casamentos que estavam por um fio e foram restaurados. Relacionamentos com filhos que pareciam perdidos. Filhos que pareciam completamente destruídos e foram reconectados, reconciliados. Mulheres que só tinham ouvido falar sobre plenitude e que finalmente começaram a experimentar, a viver a plenitude em todas as áreas da sua vida. Foi assim em São Paulo, foi assim em Fortaleza, foi assim em Lisboa. E agora vai ser assim em 3 continentes. Não é sobre um evento, é sobre uma imersão. Sobre a maior imersão de mulheres que você já ouviu falar. Mulheres que decidiram não mais viver no piloto automático. Mulheres que não vão mais carregar sozinhas o fardo de uma vida disfuncional. Mulheres que não vão mais adiar o cuidado consigo mesmas. Eu estou falando da Conferência de Mulheres Plenitude, um lugar onde a virada de mentalidade acontece. São mais de 16 horas de imersão, um dia inteiro, onde você, do começo do dia até o dia acabar, você vai ser exposta ao conteúdo certo, à frequência certa, à intensidade certa, de cura emocional, de realinhamento espiritual, aonde não tem distrações, aonde não tem interrupções, aonde a sua vida vai ser puxada, provocada para ir para o próximo nível. Nessas horas, você vai conectar o seu espírito com o Espírito de Deus, você vai conectar o seu coração com a sua verdade, a sua essência, você vai enxergar o seu propósito. Você vai poder olhar para as feridas que você carregou ao longo da sua vida, com muita verdade, com muita coragem, com muita humildade. E você vai encontrar cura para aquilo que te destruía. Esse vai ser um dia marcado para você romper também na tua forma de cuidar do teu corpo. Um dia onde você vai olhar para você com amor próprio e criar um estilo de vida que te leva à plenitude também no teu corpo. Não estou falando de uma palestra, não estou falando de uma experiência, não estou falando de um evento, não estou falando de um treinamento, estou falando de uma imersão. E você não vai estar nela sozinha. Você vai estar cercada de milhares e milhares de mulheres que estão na mesma jornada. Mulheres que entenderam o que sentem hoje. Mulheres que entenderam que existe um próximo nível de plenitude, de abundância, de felicidade e de cumprimento de propósito. Mulheres que estão buscando se conectar consigo, com o plano original de Deus para suas vidas. Mulheres que vão te inspirar e te provocar a não parar no meio do caminho, vão te levar para o próximo nível. Em 2026, a Conferência de Mulheres Plenitudes vai acontecer em 3 continentes. Nós estaremos no continente africano, na cidade de Luanda. Nós estaremos no continente europeu, na cidade de Lisboa. E no Brasil, na cidade de São Paulo. E eu estou aqui para te fazer um convite muito especial. Se você sente, minha amiga, que chegou a hora de parar.
Se você sente que chegou a hora de acessar uma versão sua que ficou perdida ao longo da tua vida e que você quer de verdade se reconectar com ela. Se você está cansada de sobreviver apenas e de nem saber o que significa a palavra plenitude. Se você decide viver a partir de hoje com verdade, esse é o seu momento. Escaneia agora o QR Code que está nessa tela, aparecendo aqui embaixo. Ou então, toca aqui nesse link que está na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar todas as informações, data, local, valor, como você pode garantir o seu lugar. E não só isso, tá? Como você pode trazer as mulheres do teu ecossistema para essa jornada. Lembra, quando você quiser sair sozinho para viver um processo de transformação, leve pelo menos 2 com você, sabe por quê? Porque o teu ecossistema sempre vai te levar para os teus velhos comportamentos. Então já monta a tua caravana. Já escolhe 2 que caminham com você para viver essa jornada de transformação, porque você vai se tornar uma mulher tão diferente que vai ser difícil voltar para as velhas mesas. Atenção, porque as vagas são limitadas e todas as edições anteriores esgotaram antes do previsto. Então, minha amiga, chega de procrastinar. É agora, é esse momento. Eu sei que o seu coração já está queimando. E comece a partir de hoje a já treinar, a se escolher primeiro, a se priorizar, a parar um dia do teu ano para cuidar de você, para que depois você possa tirar de dentro de você a tua melhor versão para as pessoas que você ama. Garante agora o seu lugar, que eu tenho a alegria de dizer que eu estou te esperando para a experiência mais profunda e transformadora da sua vida até então. Um beijo no seu coração, eu já te amo e eu vou te ver em uma das edições da Conferência de Mulheres Plenitude de 2026.